Fala pessoal, beleza? Você com certeza já deve ter visto alguma vez na vida uma tabela como esta daqui. Essa é uma tabela que relaciona aí, as funções seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60, que muitos livros chamam de arcos ou ângulos notáveis. Por que esses são ângulos notáveis? Porque aparecem com muita frequência nos problemas, tá ok? E aí, você normalmente é ensinado a resolver questões, de triângulos, retângulos com esses ângulos, utilizando, seno, cosseno e tangente. Ou seja, o que é seno? É o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, se o ângulo for alfa, e esse lado aqui for A, esse for B e a hipotenusa for C, quem é o seno de alfa? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então é A sobre C. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente B dividido pela hipotenusa C. E quem é a tangente? É o cateto oposto A dividido pelo adjacente B. Pois bem, nós vamos aprender nesse vídeo como resolver questões, de triângulos retângulos com os ângulos de 30, 45 e 60 sem utilizar essa tabela e sem utilizar essas relações de seno, cosseno e tangente. É isso que nós vamos aprender aqui, beleza? Então veja só, imagine que eu tenho aqui um triângulo, certo? Retângulo. Então esse ângulo aqui é de 90 graus, esse ângulo de 30. Como a soma dos três ângulos tem que ser 180, eu já tenho 90 com 30, 120. Para 180 ainda faltam 60 graus. Pois bem, então nós vamos agora, a partir daquela tabela, descobrir uma relação entre esses três lados e depois disso nós não vamos mais precisar usar a tabela, beleza? Então para isso eu vou chamar o cateto oposto ao ângulo de 30 graus de x, beleza? Aquela tabelinha me diz que o seno de 30 graus é 1/2. E o que é o seno de 30 graus? É o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é x, dividido pela hipotenusa. Eu vou chamar essa hipotenusa aqui de y. Então vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é y. E aí, fazendo aqui o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ficamos que y é igual a 2x. Certo? Então nós já sabemos que a hipotenusa é o dobro deste cateto aqui. Vamos encontrar agora o outro cateto z. Você pode utilizar, por exemplo, a tangente de 30. Quem é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto, x, dividido pelo cateto adjacente, que é z. E é a mesma coisa. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então fica 3x é igual a z vezes a raiz de 3. E aí z vai ser 3x dividido pela raiz de 3. E aí a gente pode racionalizar esse denominador. Como assim? Transformar o denominador, que é um número irracional, em um número racional. Para isso você vai multiplicar em cima e embaixo o numerador e o denominador por raiz de 3. Então veja, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E aí corta com o 3 aqui de cima. E aí ficamos que z é x vezes raiz de 3. Então, agora, você não precisa mais utilizar aquela tabela, porque nós já sabemos quais são as relações entre os lados, certo? Vou mostrar aqui agora. Está aqui 30, 60, 90. O cateto oposto a 30 você vai chamar de x. A hipotenusa, que é y, é o dobro de x, 2x. E o cateto adjacente vai ser x raiz de 3. Ok? Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 é x. A hipotenusa é o dobro, 2x. E para sair desse lado para cá, certo? Você multiplica por raiz de 3. Certo? E se por acaso, num problema, você tiver este cateto daqui e quiser calcular este, é só dividir por raiz de 3. Dividir por raiz de 3. Certo? Então, digamos que você tem aqui um problema
Tem aqui um triângulo. Aqui é 30 e aqui é 60. Alguém me diz que esse lado aqui é 5. A hipotenusa vai ser o dobro, 10. E do oposto para o adjacente, você multiplica por raiz de 3. Então é 5 raiz de 3. Até porque, por que você vai multiplicar? Este lado é menor que este. Então você tem que multiplicar por um número maior que 1 para ele aumentar. E se você parte do maior para o menor, você divide. Beleza? Então digamos que você está lá resolvendo um outro problema. E alguém me diz que este lado aqui mede 8 raiz de 3. Aqui é 30 e aqui é 60. Certo? Então, do maior para o menor, você divide por raiz de 3. Então aqui vai ser 8. E a hipotenusa vai ser o dobro, 16. Certo? Então, este triângulo aqui é muito importante. Beleza? Eu vou até recortar ele aqui e jogar aqui para o próximo slide, para a gente poder treinar mais um pouquinho. Beleza? Então, veja só. Imagine que eu tenho aqui agora um triângulo retângulo, um ângulo de 30 graus, certo? E este cateto aqui agora vai ser 6, certo? Olha, este cateto aqui, ele é maior que esse. Por quê? Porque esse ângulo aqui é de 60 graus. E ao maior ângulo se opõe o maior lado, certo? Então, este é o maior ângulo, este aqui é o maior lado, que é a hipotenusa. Como 30 é o menor ângulo, este aqui é o menor lado, certo? Pois bem, do maior para o menor, você tem que fazer o quê? Dividir por raiz de 3. Então esse lado aqui é 6 sobre raiz de 3. Só que fica feio, né? 6 dividido por raiz de 3. Aí o que é que você vai fazer? Você vai racionalizar. Para racionalizar, você multiplica o numerador e o denominador por raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 6 dividido por 3 é 2. Então 2 raiz de 3 é este cateto aqui, certo? 2 raiz de 3. E a hipotenusa é o dobro dele, 4 raiz de 3. Beleza? Com isso você resolve qualquer problema que tenha esse triângulo de 30, 60 e 90. Beleza? Vamos trabalhar agora com o triângulo 45 e 45. O triângulo retângulo isósceles, certo? Então tá aqui o triângulo retângulo 45, 45. Se eu chamar qualquer cateto de x, o outro cateto também vai ser igual a x. Por quê? Porque se esses dois ângulos são congruentes, o triângulo é isósceles, tem dois lados com a mesma medida. E aí existem várias maneiras para você calcular a hipotenusa. Você pode utilizar seno, cosseno, ou também pode utilizar o teorema de Pitágoras. Vou chamar aqui a hipotenusa de y. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, y ao quadrado vai ser 2x ao quadrado, tirando a raiz, fica x raiz de 2. Certo? Então, posso até apagar aqui esse y e colocar x raiz de 2. Certo? Então, quando você tiver um triângulo retângulo com dois ângulos de 45, os catetos são iguais, certo? E, para calcular a hipotenusa, você vai pegar o cateto e multiplicar por raiz de 2. Se você tem a hipotenusa e quer calcular o cateto, você vai dividir por raiz de 2. Então, veja só. Está aqui, triângulo retângulo. Aí alguém me diz que o cateto vale 8. Então a hipotenusa é só multiplicar por raiz de 2. 8 raiz de 2. Outro exemplo. Tem aqui um triângulo retângulo, ângulos de 45, 90 graus, certo? Alguém me diz que a hipotenusa vale 16. Quanto valem os catetos? Então, da hipotenusa para o cateto, você tem que dividir por raiz de 2. Então, 16 dividido por raiz de 2, você vai agora racionalizar. Multiplicar numerador e denominador por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 16 dividido por 2 é 8. 8 raiz de 2. Então estão aqui os catetos. 8 raiz de 2. Beleza? Vamos agora resolver 10 questões sobre estes triângulos.
Para cercar um terreno triangular, o proprietário precisa determinar o comprimento do muro, parará, parará. Assinale a alternativa que representa o comprimento do muro, sabendo que esta medida é dada pelo perímetro do triângulo representado. Então, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, um dos ângulos é de 30 graus. O cateto oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa, certo? Então, este cateto aqui é igual a 1, certo? Lembra? Você pega o cateto, multiplica por 2, vai dar a hipotenusa. E do cateto menor para o cateto maior, o que é que você tem que fazer? Multiplicar por raiz de 3. Então, aqui é raiz de 3. Quem é o perímetro? É a soma dos lados. 1 mais 2 mais raiz de 3. 3 mais raiz de 3. Gabarito na letra E. Então, do cateto menor para o maior, você multiplica por raiz de 3, certo? Se fosse do maior para o menor, você iria dividir por raiz de 3, certo? Uma esfera foi liberada no ponto A de uma rampa. Sabendo que no ponto A, que o ponto A está a 2 metros do solo e que o caminho percorrido pela esfera é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo, determinada distância que a esfera percorreu até atingir o solo no ponto B. Então está aqui um triângulo retângulo, um ângulo de 30, o cateto oposto é 2. O que vai acontecer? A hipotenusa é o dobro, 4. Já é a resposta da questão, letra C. Se ele perguntasse o valor deste lado daqui, bastaria multiplicar por quanto? Por raiz de 3. Seria 2 raiz de 3. Ok? Questão simples, direta aí. Concurso para analista tributário da Receita Federal em 2012. Fazia sem nem tocar no lápis. Beleza? E aí o concurso para auditor da Receita Federal. Um projétil é lançado com um ângulo de 30 graus em relação ao plano horizontal. Considerando que a sua trajetória inicial pode ser aproximada por uma linha reta e que sua velocidade média nos 5 primeiros segundos é de 900 km por hora, a que altura em relação ao ponto de lançamento esse projeto estará exatamente 5 segundos após o lançamento. Então, tá aí, vai ter um lançamento. O ângulo é de 30 graus em relação à horizontal, certo? Aqui 30 graus. Queremos saber a altura que o projétil estará depois de 5 segundos. Eu tenho que saber qual foi a distância percorrida por ele. O problema me diz que a velocidade é de 900 km por hora, certo? Olha, então é 900 km em 1 hora. Só que 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, dividindo aqui, isso dá 15 quilômetros em 1 minuto, certo? Então, veja, este avião percorre 15 mil metros, né, ou 15 quilômetros, em 1 minuto. Só que 1 minuto são 60, o quê? Segundos. Eu quero saber qual foi a distância percorrida em 5 segundos. Qual foi a distância? Então, só fazer aí o produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Porque distância e tempo são diretamente proporcionais. Então, 60 vezes D é igual a 5 vezes 15, certo? E aí, 60 dividido por 15, desculpe, 60 dividido por 5 é 12. Então, 12 vezes D é igual a 15. E aí, a distância é de 15 dividido por 12. Simplificando aqui por 3, fica 5 dividido por 4, ou 1,25 km. Então, essa foi a distância percorrida pelo avião, pelo projétil aí, certo? 1,25 km. Agora sim, queremos saber a altura. Então, agora é que começou o nosso problema de trigonometria. Antes era um pouquinho de física, né? Regra de 3. Então, o problema de trigonometria está aqui. A hipotenusa vale 1,25. Quanto é que vale esta altura daqui? Então, o cateto oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa. Então, é só dividir 1,25 por 2. Vai dar o quê? 0,625 km. Gabarito na letra B. Se quisesse saber esse deslocamento horizontal aqui, era só pegar esse número, 0,625, e multiplicar por quanto? Por raiz de 3. Do cateto menor para o cateto maior, você multiplica por
raiz de 3. Beleza? Vamos em frente. Questão 4. PM de São Paulo. Assinale a alternativa que apresenta a medida do lado AC da figura abaixo. Então tá aqui. Tem um triângulo retângulo, o problema ainda deu seno de 30, diz que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, parará, não precisa nada disso. Ângulo de 30, o cateto oposto é 3. A hipotenusa é o dobro, 6 metros. Se quisesse saber esse outro lado daqui, era só multiplicar por quanto? Por raiz de 3. Então, queremos saber qual lado? O AC. AC é 6. Gabarito na letra B. Observe o terreno triangular mostrado a seguir visto em planta. Quer saber a distância x. Então veja, aqui é 90, aqui é 60. Quanto é que vale o outro ângulo? 30. O cateto oposto ao de 30 é a metade da hipotenusa. Como aqui é 50, esse x vai ser quanto? 25. Já é o gabarito na letra C. Se perguntasse este outro cateto daqui, bastaria multiplicar por quanto? Por raiz de 3. 25 raiz de 3. Certo? Muito fácil, né? Então, questão 6. Um estudante queria determinar a altura aproximada de um prédio. Para tanto, com a ajuda de um instrumento que ele construiu, mediu de forma aproximada o ângulo de elevação do prédio a partir de Q, obtendo 30 graus. Em seguida, caminhou até P, que ele sabia que estava distante 80 metros de Q, e mediu novamente o ângulo de elevação, obtendo 45 graus. A figura a seguir representa essas ações. Então ele saiu daqui para aqui, andando 80 metros, e o ângulo mudou de 30 para 45. Utilizando tangente de 30 igual a 0,6 e a tangente de 45 igual a 1, qual é a altura aproximada do prédio? Então vamos lá. Aqui é a altura do prédio. Como aqui é um ângulo de 45 graus, os dois catetos têm a mesma medida. Então se aqui é H, aqui também vai ser H. E aí o problema está mandando utilizar tangente de 30 igual a 0,6. Eu vou fazer. Quem é a tangente de 30? É o cateto oposto, que é H, dividido pelo adjacente, que é H mais 80. Então H sobre H mais 80 é igual a tangente de 30, que ele mandou utilizar 0,6. Certo? Então H é igual a 0,6 vezes H mais 80. H é igual a 0,6 vezes H, então 0,6H, mais 0,6 vezes 80, que é 48. Então 0,4H é igual a 48, e aí H é igual a 120 metros. Por que que eu não utilizei aquele esqueminha de multiplicar daqui para cá? Porque quando você multiplica daqui para cá, você vai multiplicar por raiz de 3, certo? Não vai bater com a aproximação que o problema mandou utilizar. Aqui eu estaria calculando o valor exato, certo? Então, para calcular o valor exato, você iria dizer que este número multiplicado por raiz de 3 seria igual a isso daqui, certo? Então, você multiplicaria por raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes H ia ser igual a H mais 80. E aí, resolvendo essa equação, você iria encontrar o valor exato de H, que seria raiz de 3 vezes H, menos H igual a 80. Coloco o H em evidência, então H é raiz de 3, H vezes raiz de 3 menos 1 é igual a 80. E aí H é igual a 80 dividido por raiz de 3 menos 1. Este é o valor exato da altura, tá ok? E este daqui é um valor aproximado, utilizando a aproximação que o problema deu. Beleza? Questão 7. Na entrada de um edifício comercial, um painel informativo P encontra-se numa parede vertical com sua base ao nível dos olhos de um observador, que vê o seu topo segundo um ângulo de 30 graus. Após caminhar horizontalmente 3 metros na direção perpendicular ao painel, o observador passa a ver seu topo segundo um ângulo de 60 graus. Use raiz de 3 igual a 1,7. Qual é a altura do painel? Então nós temos aí dois triângulos que são semelhantes, né? Eu tenho aqui um triângulo grandão, que tem 90 e 30. E aqui eu tenho um triângulo menorzinho, certo? Que esse ângulo aqui é de 60, então obviamente esse aqui é de quanto? É de 30, certo? Pois bem, observe esse triângulo aqui. Este cateto
é o maior deste triângulo daqui, certo? Então, do maior para o menor, você vai fazer o quê? Vai dividir por raiz de 3. Então, aqui é H dividido por raiz de 3, certo? Agora, observe o triângulo maior. Eu tenho aqui H e tenho aqui 3 mais H sobre raiz de 3. Esse ângulo é de 30, certo? Então, veja, do menor para o maior, você tem que fazer o quê? Tem que multiplicar por raiz de 3. Então, vai ficar H vezes a raiz de 3 vai ser igual a 3 mais H dividido por raiz de 3, certo? Eu vou multiplicar todos os membros dessa equação por raiz de 3 para acabar com aquele radical ali no denominador. Então, H raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3H, que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, certo? 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. Mais H sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vai cancelar. Então fica aqui H. Então 3H menos H é 2H. É igual a 3 vezes, quem é a raiz de 3? 1,7. Então 2H é igual a 5,1. E aí H é igual a 2,55. Gabarito aqui na letra C. Foi o problema que disse que a raiz de 3 deveria ser 1,7. Beleza? Questão número 8. Ao atravessar uma rua, então tá aqui uma rua, uma pessoa mantém-se numa direção que forma um ângulo de 30 graus, certo? 30 graus com o meio fio. Qual é a largura desta rua? Então quero saber aqui a largura desta rua, L. Se a pessoa desloca 14 metros para completar a travessia. Então está aqui um triângulo retângulo. Este ângulo é 30. Quero saber este cateto, né, que é oposto ao ângulo de 30. O cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então você quer 14. Essa largura vai ser igual a 7. Gabarito na letra A. Se eu quiser saber esse deslocamento aqui, era só multiplicar o quê? 7 por raiz de 3. Certo? Gabarito na letra A. Questão 9. O triângulo retângulo apresentado tem área igual a 8 raiz de 3 metros quadrados. Qual é a medida do ângulo alfa? Olha, vou chamar aqui esse lado de x, certo? Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? É base 4 vezes a altura x dividido por 2. O problema diz que essa área é igual a 8 raiz de 3. Então, 4 dividido por 2 é 2. E 8 dividido por 2 é 4. Então, x é 4 raiz de 3. Certo? Veja só, aqui é 4 e aqui é 4 raiz de 3. Então, daqui para cá, você está multiplicando por raiz de 3. Isso significa o quê? Que este ângulo aqui é de quanto? É de 30 graus. Porque no ângulo de 30 graus, quando você tem um ângulo de 30 graus no triângulo retângulo, para calcular o cateto maior, é só pegar o menor e multiplicar por raiz de 3. E se esse ângulo aqui é de 30, quanto é que vai medir esse ângulo aqui? 60 graus. E o gabarito está aqui na letra C. E a última questão. A figura ilustra um triângulo ABC retângulo em C. Qual é o comprimento de AC? Então está aqui um triângulo retângulo, certo? Esse ângulozinho aqui é de 30, eu quero saber essa medida. Olha esse triângulo menorzinho aqui, certo? Esse aqui. Se o cateto oposto ao de 30 é 2, a hipotenusa vai medir quanto? O dobro, 4. Então, se este segmento aqui mede 4, quanto é que mede essa hipotenusa aqui do triângulo maior? Mede 5. E aí, se mede 5, esta hipotenusa, este cateto é a metade da hipotenusa, porque esse ângulo aqui é de 30. Então, x vai ser igual a 5 dividido por 2. Certo? É o gabarito da questão, 5 dividido por 2, gabarito na letra A. Se eu quiser saber este segmento daqui, era só pegar
este lado e multiplicar pela raiz de 3. 2 raiz de 3. E se eu quiser saber esse segmento daqui? Olha o triângulo grandão. Este cateto é 5 meios. Para calcular este, você iria multiplicar por quanto? Pela raiz de 3. Então, 5 raiz de 3 sobre 2. Você vai pegar 5 sobre 2 e multiplicar pela raiz de 3. Para calcular este segmento pequenininho, é só fazer isso menos isso. 5 raiz de 3 sobre 2 menos 2 raiz de 3. O MMC é 2. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 3 sobre 2. Então, este segmento aqui é raiz de 3 sobre 2. Ele não perguntou, só estou colocando aqui para a gente treinar caso fosse perguntado. Beleza? Então, para resolver essa questão aqui bem rapidinho, é o seguinte. Este cateto aqui é 2, a hipotenusa é o dobro, 4. Então, agora a hipotenusa do grandão é 4 mais 1, 5. Este cateto é a metade, 5 dividido por 2. Beleza? Gabarito na letra A. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.